Hoje nós iremos aprender com Jesus a lidar com a dor, com o medo, com a angústia, com a inquietação, com a tristeza profunda. Isso mesmo, Jesus passou por tudo isso. Antes de ser torturado e crucificado, Jesus passou um momento de angústia terrível, lá no Monte das Oliveiras, em um jardim chamado Getsêmani. Jesus sofreu muito. O evangelista Marcos diz que ele estava tomado de grande pavor, estava com muito medo. Lucas diz que a agonia que ele estava sentindo era tão grande que o seu corpo não suportou e começou a liberar sangue pelos poros. Jesus começou a suar sangue. Então, vamos aprender com Jesus a lidar com esses sentimentos. O que foi que Jesus fez quando ele estava com muita tristeza? E a tristeza era tão grande que era uma tristeza de morte. Era uma tristeza pavorosa, assustadora, agoniante, dolorosa. Vamos aprender com Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam, ou o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Olha aqui o que Jesus já começa a nos ensinar, porque nós não somos tentados só a cometer algum pecado por causa de um desejo mau dentro de nós. Nós somos tentados também a desistir. Nós somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus por causa de uma tristeza, por causa de uma ansiedade, de um medo, de uma crise do pânico, por causa de uma depressão. Nós somos tentados a fazer coisas que desagradam a Deus. Somos tentados a desanimar. Somos tentados a tirar nossa própria vida, né? Então, vem a tentação. Mas olha o que Jesus nos aconselha. Orai. Orai para que não entreis em tentação. Jesus não está dizendo, olha, vá fazer terapia. Olha, vá tomar remédios. Olha, vai fazer isso e vai fazer aquilo. Não. Vá orar. Vá conversar com o seu Pai que está no céu. Vá abrir o coração com Ele. Vá contar sua história para Ele. Vá pedir o conforto dEle. Vá pedir a graça dEle. É isso que Jesus manda. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer terapia com um homem de Deus que entende das Escrituras e que pode te ensinar, né, a lidar com os seus problemas, com o conhecimento que ele tem da parte de Deus. Eu estou dizendo para você que a sua prioridade deve ser oração. Nesses momentos de aflição, de medo, de angústia, você tem que ir orar, tá? Você tem que ir orar. Então, apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Olha qual era o conteúdo da oração de Jesus. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus estava falando da sua morte, do seu sofrimento, porque ele iria beber o cálice da ira de Deus por causa dos pecados da humanidade. Aí ele diz, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice. Todavia, ou seja, porém, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha aí,
Qual é o conteúdo da oração? Senhor, a tua vontade é melhor do que a minha. O que o Senhor permite na minha vida é melhor do que aquilo que eu quero para a minha vida. É isso que você tem que dizer na sua oração. Às vezes você está pedindo algo a Deus que Ele não quer te dar, porque Ele sabe que isso vai te fazer mal. E você vive insistindo nisso. Você quer isso, quer aquilo, quer que as coisas saiam do seu jeito, e Deus não permite, e você se aflige, e você começa a duvidar, e você não acredita que Deus está te ouvindo. Por quê? Porque você está insistindo naquilo que Deus não quer. A sua oração deve ser: Pai, me ajuda a fazer a tua vontade, me ajuda a te agradar, me ajuda a encher o meu coração das coisas do céu, me ajuda a encher o meu coração das coisas ensinadas na tua palavra, me ajuda a viver segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. É isso que você tem que pedir. E a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Olha de onde veio o conforto de Jesus. Olha de onde veio a força, a coragem para ele enfrentar a cruz, para ele fazer a vontade de Deus. Olha de onde veio, veio do céu. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. Você vai ler lá em João, a partir do capítulo 13, Jesus preparando os seus discípulos momentos antes da sua prisão, da sua condenação e da sua morte. Os discípulos ficaram muito abalados, muito tristes. E Jesus disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E nós sabemos que todos os discípulos fugiram. Todos os discípulos abandonaram Jesus. Pedro traiu Jesus, negando ele. Foi um tipo de traição. Não foi como a traição de Judas, porque a de Judas foi mais grave e também Judas não se arrependeu. Mas Pedro traiu Jesus negando ele. Então, eu fico imaginando aqui se os discípulos tivessem orado, como Jesus havia dito. Pelo menos os três que estavam lá, mais próximo de Jesus, Pedro, Tiago e João. Eu fico imaginando, talvez Pedro não tivesse negado Jesus, Talvez eles não tivessem fugido quando Jesus foi preso. Não tivessem corrido, com medo de serem presos, com medo de serem mortos também, julgados e mortos também. É claro que nós sabemos que Pedro tentou ainda, defender Jesus naquele momento, só que depois nós vemos, a fraqueza deles. A oração é a chave, a oração é o remédio para você vencer toda dor, toda a aflição, porque é aí que vai vir o conforto de Deus, assim como Deus enviou conforto para Jesus. E Jesus se sentiu revigorado, dizendo assim: vamos se levantar agora, vamos lá que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Estava dizendo: eu vou ser agora preso, julgado, condenado, torturado, crucificado. Eu vou, mas vou encarar isso com coragem. Olha a força, olha a disposição que Jesus conseguiu, Então, guarde essa palavra no seu coração. Jesus foi tentado
a desistir, mas ele encontrou força em Deus. Ele foi tentado, ele pediu: Pai, passa de mim esse cálice. Ele foi tentado, mas a Bíblia diz que ele não pecou em momento algum, porque ele não cedeu à tentação, porque ele vivia uma vida poderosa, uma vida cheia do Espírito Santo. Ele mostra para nós que o remédio para vencer durante a dor, a aflição, a tribulação, a depressão, o medo, é oração, é se fortalecer em Deus. Fortaleça-se em Deus e você vai vencer.